Meus irmãos, eu quero saudar todos com uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui junto com você. Eu agradeço a Deus o privilégio de poder estar aqui. Agradeço a Igreja Batista em Barão da Taquara. Agradeço ao querido pastor Novaes, obrigado, pastor, pela oportunidade de poder estar aqui. Ao querido pastor Mateus e a cada um de vocês. Gente muito querida, gente muito especial, alguns que a gente conhece, outros que a gente ainda não conhece. É um privilégio muito grande estar aqui junto com você nessa noite para nós pensarmos sobre histórias da vida da gente, não é sobre um era uma vez. Eu vi aqui, obrigado, hein? Obrigado, pastor Mateus. Então, pensar sobre histórias da vida da gente, pensar sobre era uma vez, e ainda, talvez no caudal da reforma, né, na parte final ali, nos resquícios finais da reforma protestante, desses 500 anos de celebração da reforma protestante. Os irmãos têm um privilégio, né, de contar com o melhor professor de História Eclesiástica do Brasil, que é o nosso querido pastor Novaes, então devem ter usufruído bastante deste privilégio nesses 500 anos de reforma. Quisera eu ser uma formiguinha para estar aqui junto com vocês, não é? Mas não sou uma formiguinha, preciso de repente emagrecer um pouquinho para me tornar um pouco mais de formiguinha, mas a gente usufruiu de algumas outras pepitas aí durante a reforma. Então, que caminho que eu quero seguir junto com os irmãos nessa noite aqui, nesse período que a gente vai ter? Pensar um pouco sobre essas histórias de vida da gente. Que histórias? Começar pensando sobre os questionamentos da história, que hoje se questiona tudo em história, se questiona se muita gente existiu, então a gente pensar um pouco nisso. Passando daí, dar uma mergulhada muito ampla, muito superficial nos reformadores. Porque como a proposta do Congresso é também a gente pensar um pouquinho neles, a gente tem que passar ali no início. Então a gente vai passar bem no início dos reformadores, para depois trazer algumas histórias pontuais e mergulhar numa história bíblica. Pensei em muitos personagens bíblicos. Pensar na história de Obed-Edom é muito atrativo, pensar na história de Ebed-Meleque é extremamente convidativo. Urias, são personagens que aparecem uma vez só na Bíblia, mas que histórias profundas. Mas eu pensei na gente meditar muito pontualmente na história de Raabe, e aí a gente fazer um fechamento. Então eu queria fazer esse caminho aqui, se Deus nos permitir a gente pensar um pouco nisso. Histórias da vida da gente, era uma vez. Braga, você pode passar, por gentileza? A introdução que eu quero trazer sobre histórias da vida da gente, sobre essa questão do era uma vez, é pensar justamente nos questionamentos históricos que há hoje. Não sei que faculdade você cursou, não sei que faculdade talvez você vá cursar, mas se você for de repente fazer história, vão questionar sobre a possibilidade da existência de Sócrates, dizendo que Sócrates é uma invenção de Xenofonte, Sócrates é uma invenção de Platão, Sócrates é uma invenção de Aristóteles. Cada um pinta Sócrates da sua maneira, porque na realidade Sócrates não existiu, vão dizer alguns. Se você for meu companheiro de faculdade de letras, você vai ver o pessoal das letras enfatizando que Esopo não existiu. Não, Esopo foi apenas uma mitologia, Esopo na realidade não existiu mesmo. Se você for em algumas faculdades, de repente até teológicas, questiona-se até a existência de Jesus. Então, quando o pessoal questiona Sócrates, questiona Jesus, questiona Esopo, questiona Homero, questiona quase todas as personagens históricas, resta pouca coisa para nós. Mas isso é no nosso tempo da pós-modernidade, ultramodernidade, modernidade tardia. O nome que você quiser dar ao nosso tempo, vamos chamar de contemporaneidade, por falta de outro melhor. Mas não era assim na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, quando você pensa num Homero, na Grécia Antiga, quando você pensa num Esopo, na Grécia Antiga, quando você pensa em um daqueles poetas que ia declamar a sua fala, fazia uma invocação como Homero na Ilíada e dizia: canta, ó musa, a cólera de Aquiles. Aquele poeta, ele estava se dizendo como que inspirado por uma divindade. Na concepção grega, lá na parte finalzinha, na última linha, na concepção grega, quando um poeta ele ia falar, ele estava possuído por uma musa. O que ele ia falar não era mitologia, o que ele ia falar não era poesia. Na concepção dos gregos antigos, o que o Aedo, o que Homero fala é história pura, contando a guerra de Troia. Isso na concepção helênica antiga. Porque possuído por uma musa, quem era a musa? Musa era a filha da memória com Zeus, de Mnemocine com Zeus. Então, se ele está falando por meio da musa, que é a filha da memória com Zeus, ele vai lembrar de tudo. O que ele está falando é história pura, na concepção antiga. Só que hoje a gente dá uma passada de borracha nisso em algumas faculdades e acaba dizendo que tudo isso não existiu, tudo isso foi mitológico. Tem coisa que é difícil
a gente encontrar as escavações de Troia, existem teorias que falam que sim, outras que não, então tem coisa que é difícil de confirmar. Mas então, se a gente não tem muita certeza nessa primeira tela, vamos passar no que a gente tem certeza. Pode passar, por gentileza, Braga. Isso aqui a gente tem certeza. A gente tem certeza que os reformadores existiram, pelo menos porque estamos com 500 anos só depois dele. Se Jesus não voltar daqui a uns 1000 anos, de repente vão até apagar os reformadores da história, não sei. Mas enquanto eles existem, né, enquanto são fato mesmo, quando a gente pensa em nós aqui, Igreja Batista em Barão da Taquara, a gente deve alguma coisa, principalmente aqueles 4 homens lá, Lutero, Calvino, Zwinglio e Kremer, não é? Lutero trazendo os luteranos, Calvino os presbiterianos, Zwinglio com seus seguidores depois gerando anabatistas e menonitas por meio de Conrad Grebel e Menno Simons, e Thomas Cranmer gerando os anglicanos. Então, se a gente está falando de história da vida da gente, a gente tem que dar uma passadinha na Reforma. Eu quero só fazer uma menção e lembrar que se nós estamos aqui, de acordo com algumas teorias, não é? A gente vai vir num terceiro grupo ali de puritanos de 1609. Outras teorias vão dizer que a gente vem nos anabatistas de 1525. Outras, um pouco mais difíceis de serem comprovadas, dizendo que a gente vem de uma linha de Jerusalém, Jordão e João Batista. Um pouco mais difícil de comprovar historicamente. Mas as teorias a gente deixa de lado. O que eu quero dizer é que se nós batistas estamos aqui, se presbiterianos estão ali, se congregacionais estão acolá, se assembleianos, a Assembleia de Deus está um pouco ali do outro lado, muito obrigado, vocês são muito gentis, obrigado, hein, gente. Então, se eles estão ali do outro lado, de alguma maneira, nós devemos àquela turma que foi um pouco antes de nós com a história das suas vidas. Por isso a Reforma era uma vez, ela aconteceu em um momento, ela aconteceu no século XVI. Ela conta história de gente boa. Mas essa gente boa não deixou apenas um legado denominacional. Essa gente boa com a sua história deixou um legado histórico, social. Conforme a Hélida falou agora há pouco, sobre o nosso desejo, a nossa vontade e a nossa responsabilidade de se envolver com o social, eu acho que é fundamental para a gente que está aqui, se a gente não gravar algumas caixinhas da próxima tela, a gente pelo menos lembrar de uma ou duas. Pode passar, por gentileza, Braga. Porque às vezes a gente se depara com reportagens do amigo, do colega lá da Veja, que escreveu recentemente chamando a gente de um povo incômodo. E é um paradoxo, né? Graças a Deus que a gente incomoda, mas tomara que o incômodo seja um incômodo que seja por causa do Evangelho, né? Não seja aquele incômodo de a gente incomoda porque corrompe, não incomoda porque está devendo alguma coisa, né? Seja um santo incômodo. Mas às vezes você lê uma reportagem daquele e você fala, rapaz, mas o camarada, ele mostra tanto desconhecimento histórico, mostra tanto desconhecimento da história da vida da gente, mostra tanto desconhecimento da Reforma, porque Cranmer, Lutero, Zwinglio, Calvino, Balthasar Hubmaier, Conrad Grebel e tantos outros deixaram alguns legados para a história para a gente. Quando a gente pensa na história daqueles homens, a gente pensa que se a gente tem isso aí que está projetado, isso é simplesmente consequência de tanta coisa que aqueles homens e seus seguidores deixaram. Se a gente vai pensar em pedagogia hoje, no ramo denominacional, a gente não tem como não falar do pai da didática moderna, de Comênios. Se a gente, que era um reformador tcheco. Se a gente vai falar de escola dominical, a gente não pode deixar de falar de Robert Hicks, que quando iniciou a escola dominical, iniciou para ajudar a alfabetizar crianças que eram exploradas na sociedade e só tinham um domingo para estudar, e ele começa a tentar trazer o letramento daquelas crianças. Se a gente vai falar sobre universidades, a gente tem que lembrar que Harvard, em 1636, começou como uma universidade reformada. A gente tem que lembrar que Princeton começou como uma unidade protestante, uma universidade protestante. A gente tem que lembrar que Marburg e tantas outras universidades, mais de 80 universidades americanas e um tanto de universidades europeias, iniciou por meio de uma gênese protestante. Se a gente vai pensar, de repente, no ramo socioeconômico, no capitalismo, na valorização da mulher, na abolição da escravatura ou na abolição do comércio de tráfico de escravos, a gente não pode deixar de pensar em Wilberforce, a gente não pode deixar de pensar em Martinho Lutero, a gente não pode tentar deixar de pensar em como anglicanos, luteranos, calvinistas contribuíram na história para que aquilo fosse possível. Lutero já defendia a ordenação feminina. Lutero defendia que mulheres, elas fossem as ecônomas da casa, fossem as gerentes do lar, não é dona de casa. Lutero defendia que a mulher ela fosse a responsável por toda a situação que envolvia a oikos da época.
Lutero bateu nessa tecla. Ele enfatizava que a mulher deveria ter a possibilidade do autoexame das escrituras, do livre exame das escrituras, tinha a possibilidade de um letramento, coisa que para muitos era vedada naquela época. Então Lutero foi um dos que mais defendeu o direito feminino, o direito das mulheres. William Wilberforce, que acabou com o comércio e tráfico de escravos e conseguiu fazer toda a reforma na Inglaterra. Devemos muito a esses santos homens de Deus. No meio artístico, o que diríamos da música com Johann Sebastian Bach e com Handel? O que diríamos dos romances clássicos, como por exemplo de John Bunyan, O Peregrino, ou Robinson Crusoe, ou também pensando de Sidney Sheldon e Em Seus Passos, O que Faria Jesus, clássicos da literatura antiga. Pensar nos esportes como por exemplo o basquetebol e cricket, que foram inventados por protestantes reformados. Se de repente formos para o campo das ciências naturais, não podemos deixar de pensar do Johann Kepler com a astronomia, ou do Gregor Mendel como o pai da genética moderna, ou de vários expoentes da medicina como reformados protestantes. Na saúde, a fundação, a organização dos cemitérios como uma concepção de lugar de descanso. E tantas outras contribuições, como por exemplo o método Braille, que um reformado protestante, durante uma guerra, quando ele não tinha o que ler no escuro, ele queria fazer a leitura e ele começa a organizar as letras em caixa alta, em alto relevo, para que com as luzes apagadas ele consiga ler tateando. E ele vê que aquele método de tateamento pode ser útil também aos cegos e começa com o sistema Braille de leitura. Ou o que falar também da Cruz Vermelha, o que falar dos kindergarten, o que falar das enfermeiras, que tem a sua gênese com as diaconisas das igrejas reformadas protestantes, porque os médicos estavam se recusando a fazer os serviços mais simples, e não tinha quem cuidasse dos curativos de muitas pessoas, e as enfermeiras, ainda não tendo com a sua profissão regulamentada, eram as diaconisas das igrejas que sentiam misericórdia das pessoas que precisavam cuidar dos seus esparadrapos, dos seus ferimentos, e começaram a servir. E você tem a história das enfermeiras antigas começando com as diaconisas das igrejas reformadas protestantes. Eu quero mencionar essas contribuições da história da vida dessas pessoas, para que você e eu, quando vamos conversar com algumas pessoas que supõem, nas nossas universidades, infelizmente, que podem reescrever a história e ter os cristãos como pessoas indoutas, pessoas que simplesmente não têm nenhuma contribuição histórica, que simplesmente você lembre alguns fatos a ele, e quando ele conversar com você, disser, olha, mas os protestantes simplesmente são um povo sem qualquer cultura, um povo ignorante. E você lembra ele, olha, você tem algum colega seu, algum amigo seu que estuda o Braille? Você sabia que isso é possível por causa de um cristão reformado? Você já estudou Piaget, já estudou Rogers? E sabia que o construtivismo piagetiano e as teorias de Rogers, em grande parte, tem muito do dedo de Comênios, um reformador tcheco? E você lembrar a ele de algumas contribuições de história da vida de muita gente, de muitas pessoas. 2 livros que você pode ler, um está em português, um em inglês, mas esse em português leia, A Revolução Protestante, de Alistair McGrath. Revolução Protestante traz talvez metade dessas contribuições aí. Então vale a pena você ler e ver a história da vida dessas pessoas que tanto contribuíram para a astronomia, para a física, para tantas outras coisas mais por meio da reforma. O outro é Como o Cristianismo Mudou o Mundo, How Christian Changed the World. Ainda não foi traduzido em português, mas ele traz toda a contribuição cristã ao longo dos 20 séculos de existência do cristianismo. Vale a pena ler, vale a pena mergulhar nessas obras para que a gente tenha mais subsídio sobre a vida dessas pessoas que tanta coisa contribuíram. Passei das teorias, passei dos reformados, vamos caminhar aqui então agora para dar uma mergulhada na história de uma pessoa interessante que é Raabe e trazer muito sinteticamente algumas lições dela para você e para mim por meio de 2 histórias. Uma primeira história é a história do pastor Caetano. Era uma vez um homem, pastor Caetano, que eu encontrei em Guiné-Bissau em 2011. O Seminário Teológico Betel fez uma parceria com o Instituto Bíblico Urini Chumbé, em Guiné-Bissau, e fomos dar um curso ali para os professores, um curso de atualização, um curso de pós-graduação, mestrado para a moçada lá. E lá eu tive a grande alegria de conhecer o Caetano e a sua história. O pastor Caetano, ele tem uma casa na qual ele sustenta 35 meninas, além dos seus 5 filhos, junto com a sua esposa, por meio de um salário muito minguado, porque Guiné-Bissau é o 174º IDH do mundo. De 192 países cadastrados na ONU, Guiné-Bissau está em 174. Então está lá embaixo no índice de desenvolvimento humano. O pastor Caetano me explicou que é muito comum lá você ter o costume, dentre tantos outros mais, o costume do dote. Você vai casar, você tem que pagar, e você tem que pagar caro e muitas vezes inflacionado.
E não tem essa de irmão perdoa o irmão na igreja, não. Você vai casar com a filha do pastor, vai casar com a filha do diácono, vai casar com a filha do obreiro da igreja, a filha do evangelista. Fala, irmão, já que a gente é irmão, quebra o galho aí, dá uma liberada no dote. Não, meu irmão, amigos, dotes à parte. Qual é o valor aí que eu tenho que pagar de dote? Geralmente o valor é muito inflacionado. Vamos comparar alguma coisa que é uns 100 mil, 150 mil reais. Alguma coisa muito inflacionada. Não é esse o valor, mas é um valor impagável, quase impagável. De tal maneira que muita gente entra em Guiné-Bissau endividada para a vida toda no casamento. Então vai pagando parceladamente o dote, não é? Você que é casado, dá glória a Deus, porque não tem que dar o dote no Brasil. Você que está noivo, dá mais glória a Deus ainda, porque não tem que dar dote nenhum. Cadê o pastor Mateus? Ele já casou ou não? Não sei, não estou dando ideia. Você não tem que pagar o dote aqui não estou dando ideia não. Mas, de repente, vai que sua noiva ouve, se empolga e tem um dote lá que você precisa pagar, não é? Principalmente se for casar em Guiné-Bissau. Aqui no Brasil não. Mas o que acontece? Quem tem dinheiro para pagar o dote à vista leva a menina. E aí você vê algumas discrepâncias. Sexagenários e septuagenários, às vezes oriundos do funcionalismo público corrupto de Guiné-Bissau, eles têm uma fortuna amealhada. E aquela fortuna que ele amealhou, ele olha para uma menina de 7, 8, 9 anos, às vezes de 5 anos de idade, às vezes de 10 anos de idade, ele paga o valor do dote. Inflacionado, passa na frente de todo mundo, e ele simplesmente compra aquela menina. E você anda nas ruas de Guiné-Bissau e vê homens de 60 anos com menina de 10. Homem de 70 anos com menina de 12, com meninas de 11 anos, com menina de 7 anos. Você vê esse absurdo. Pastor Caetano tem uma casa que abriga essas 35 meninas, que são quem? As meninas que, quando descobriram que foram praticamente vendidas, prometidas em casamento, fogem de casa. E aí ele abriga junto com a sua família aquelas meninas. Com um recurso muito minguado, mas pela fé, ele sustenta aquelas meninas na sua casa, tendo elas fugido quando souberam que foram prometidas em dote. A história do pastor Caetano impactou minha vida. Fechamos umas parcerias com algumas igrejas aqui no Brasil, para tentarem fazer a manutenção, ajudando, adotando cada menina lá. E hoje é uma parceria boa entre o Brasil e Guiné-Bissau, nesse sentido de tentar ajudar aquelas meninas que fogem, porque não querem ser vendidas em casamento para sexagenários e septuagenários. Uma segunda situação foi quando eu fui no Amapá, e lá no Amapá o pessoal estava falando muito da história do boto. Vi uma menina muito nova, grávida, 12 anos. Falei, mas o que aconteceu? Ela foi violentada, aconteceu alguma coisa? Não, pastor, foi o boto que engravidou essa menina. Mas que boto? Aquele que está em extinção, o cor-de-rosa? O boto cor-de-rosa, pastor, que engravidou ela. Foi dar uma apertada em um e outro, né? Isso aí no pessoal popular, na parte popularesca. Mas esse boto ele tem nome, tem CPF, tem identidade, né? Infelizmente. E o governo, pessoal do Conselho Tutelar faz vista grossa. A história é a seguinte: as famílias mais pobres pegam as meninas na sexta-feira à noite e levam naqueles vários barcos que atracam naqueles portos, naqueles cais do Amapá, e levam a menina sexta-feira à noite, entregam a menina, deixam ela no navio. Segunda-feira voltam para buscar a menina com o pagamento. 10, 11, 12 anos. Aparece grávida. Quando aparece grávida, a história é que o boto ele se personifica e se materializa numa história lendária, mas que é muito comum e muita gente simples acredita, e dizem que foi o boto que engravidou aquela menina. O problema é que o boto tem identidade, o boto tem CPF, o boto tem nome, e muita gente faz vista grossa para isso. Aquela história me impactou negativamente na tristeza em relação a saber daquelas meninas. Por que eu estou contando essas duas histórias para você? Porque há uma outra história entremeada com essas duas, que eu acho que tem um pouco a ver talvez com a história do boto, e que tem muitas lições para você e para mim. Vamos dar um pulinho lá no Salmo 113. Abre sua Bíblia rapidinho comigo, versículos 5 e segmentos, para a gente dar uma lida no texto, ler essa história e tirar algumas lições do Salmo 113, que tem a ver com Era uma vez a história da vida da gente. Salmo 113, versículo de número 5. Aqui na minha versão, o texto bíblico diz da seguinte forma: Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre em mão de filhos. Louvai ao Senhor. Principalmente versículo 7 e 8, que diz que Deus pega o homem do pó, do monturo, ele pega o homem do lixo e faz aquele homem assentar na mesa com os príncipes do seu povo. Eu acho que essa história tem tudo a ver com Raabe.
Eu não vou ler o texto lá de Josué 2, não, mas você conhece Raabe. Raabe, uma mulher prostituta, o termo hebraico para ela é tzoná. Tzoná pode significar a dona de uma taberna, a dona de uma hotelaria de passagem, mas uma mulher que era muito mal vista e estigmatizada na sociedade da sua época. E essa Raabe, pelo menos na minha percepção e na minha opinião, e você talvez não possa não concordar com isso, mas eu vou tentar balizar minha teoria, que essa Raabe talvez tenha entrado na prostituição contra a sua vontade. Uma grande história de mulheres que você vê adentrar e homens que você vê adentrar na prostituição são histórias de sofrimento. Nem todas, mas a grande maioria. A grande maioria. Uma história de alguém que sofreu uma violência, uma história de uma menina como daquela do Boto, que fatalmente vai se tornar uma prostituta profissional. Mas por causa de gente que abusou, por causa de gente que fez mal a ela. E por que eu tenho essa suposição sobre a vida de Raabe? Daqui a pouco eu chego para explicar o que o Salmo 113 tem a ver com ela. Pode passar, por gentileza, Braga. Quando pensamos na história dela, eu penso que essa Raabe, eu vejo que Josué 2,12 diz que ela manda, quando o povo de Israel for destruir Jericó, manda cuidar da família dela. Então Raabe é uma prostituta, mas uma prostituta que se importa com família. Raabe diz, olha, eu não vou entregar que os espias estiveram na minha casa, e ela não entrega. Raabe é uma mulher que tinha palavra. Raabe é colocada em Hebreus 11:1 na galeria dos heróis da fé. Eu fico pensando, mas que tipo de prostituta é essa que tem fé, tem palavra, se importa com os familiares e é um exemplo, um paradigma de tantos outros predicados que a gente poderia pegar? Com meus botões eu penso hipoteticamente que Raabe pode ter entrado na prostituição contra a sua vontade. E quando eu me deparei no Amapá com a história do Boto, eu percebi e pensei um pouco nisso. Você não precisa concordar, isso é teoria, isso é hipótese. Os textos não, os textos são Bíblia, você tem que concordar. É a palavra de Deus, então a gente concorda, está ali, palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto. Mas a gente não sabe se ela entrou contra ou a favor ou pela sua própria vontade. A questão é que ela sai, e quando ela sai, a minha pergunta para você é com quem ela se casa quando ela sai da prostituição. Pergunta aí quem está do seu lado, qual o nome do esposo da Raabe? Vê se ele te diz essa informação, o nome do esposo de Raabe. Qual o nome do esposo de Raabe? Vamos lá, quem aqui me aponta o nome do esposo de Raabe? Pode passar, Braga, por gentileza? O nome do esposo de Raabe. Opa, alguém falou por ali. Como é que é? Salmão? Salmão? Sim, não? É? Vai? Vamos lá, olha lá. Raabe casou-se com Salmão, né? Aqui quem falou? E aí? Foi dica dele ou foi sua? Foi dele? Legal, isso aí, Salmão. Não é? E foi bisavó de Davi. Mateus 1:5-6 diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou Ruth, de Ruth Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então Raabe foi bisavó de Davi. Salmão, com quem ela se casou, foi filho de Naasson e príncipe, ex-neto de Judá. Segundo 1 Crônicas 2:10-11, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz. Raabe se casa com um príncipe. Faz a sintonia, a ligação agora com o Salmo 113. Deus tira do monturo do pó, do lixo, e faz assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Raabe é literalmente o exemplo disso. Deus tira da prostituição e transforma Raabe de prostituta a princesa. O meu trabalho com você hoje nessa história de vida, muito sinteticamente, em mais alguns poucos 5 ou 10 minutos, é tentar examinar com você como se deu essa história de vida de uma prostituta se tornar princesa. Como essa história do Era Uma Vez, Uma Vida da Gente, mas uma história de vida real, fez com que essa mulher de uma prostituta se tornasse princesa, e que lições a gente pode tirar através dessa história tão impactante, dessa biografia tão impactante de Raabe. Pode passar, por gentileza, Braga. Quando a gente olha para essa Raabe, a pergunta central nossa é aquela: como ela se transformou de desacreditada a princesa? A gente pode pensar que Raabe não se conformou à sua situação e reteve a oportunidade de mudança que lhe foi oferecida. Quando Israel invade Jericó, ela fica do lado de Israel. O texto bíblico diz que Josué deu vida à prostituta Raabe. Então, minha proposta para você é: assim como Raabe escreveu uma nova história de vida no seu Era Uma Vez, que nós aproveitemos toda a oportunidade que se aproveitar para nós de mudar de uma história de vida que talvez possa não ter sido bem escrita, para aproveitar, para mudar para uma boa história de vida bem escrita como foi a de Raabe. Pode passar, por gentileza.
De que maneira, de que forma? Em primeiro lugar, Raabe, ela foi alguém que acreditou que um passado adverso não era podador de um futuro promissor. Então, no nosso Era Uma Vez, eu quero pensar no Era Uma Vez alguém que acreditou nisso. Que o seu passado de prostituição não ia dinamitar, não ia implodir o seu futuro. Ainda que ela tenha sido uma prostituta tão marcada, tão vilipendiada, tão arrebentada com a vida, com a prostituição, faz com que homens e mulheres sejam totalmente esmigalhados pela vida, mas ela não fez com que isso fosse o determinante do seu futuro promissor. Aqui eu pinço uma frase de alguém que a gente cita às vezes cheio de vírgulas, cheio de aspas, porque não é tudo dele que a gente aproveita, aliás, um pouco da menor parte, Jean-Paul Sartre, mas tem coisa que ele diz que a gente pode pensar, e aqui eu pinço uma frase dele. Não é o que os outros fazem com você que determina quem você é, mas o que determina quem você é aquilo que você faz com aquilo que os outros fazem com você. Então não é o que fazem com você. Pastor, me arrebentaram. Pastor, passaram por cima de mim. Pastor, me usaram de degrau para conseguir um outro patamar na empresa. Conto uma novidade. Balizo minha teoria. Quem aqui já recebeu uma pernada, já recebeu uma ingratidão, já foi traído, arrebentado, não sabe nem contar, se eu passar esse microfone, você não sabe nem contar como é que você ficou em pé de novo. Mas que passaram por cima de você e atropelaram. Quem aqui se levantou de uma maneira que nem sabe, mas sabe que só Deus sabe, de tanta ingratidão que fizeram para você? Levanta o braço aí, pode levantar o braço aí, por gentileza. Olha para o seu lado e vê quantas pessoas aí já foram um tapete aí para a gente passar por cima. Então não é novidade, irmão. Passar por cima de você não é novidade. Novidade é você pegar o microfone e dizer que alguém fez o bem para você. Novidade é você pegar o microfone e dizer que alguém queria o seu bem. Isso é novidade. Porque hoje a regra é quererem passar por cima de nós. É quererem terminar conosco. É quererem nos usar de degrau. Mas Raabe não permitiu com que isso fosse determinante. Então o que determina você não é o que fazem com você. Porque vão te fazer mal. Vão querer o seu mal. Mas é a sua reação a isso. É a maneira como você absorve isso. E eu penso, quando penso nisso, num homem como Moisés, que ele não deixou com que o seu passado, ele determinasse, ele cortasse, ele podasse, ele vedasse o futuro promissor. Quando a gente olha em Êxodo 3 e em Êxodo 4, Deus insiste com Moisés, para que Moisés aceite o chamado. E Moisés dá uma escorregada, dá uma escamoteada, fala, não Deus, olha Arão, manda o Arão, eu vou usar Arão, Moisés, mas eu quero usar você. O meu negócio é contigo, Moisés. E ele insiste em Moisés. E só depois que Moisés diz, tá bom, Deus pode deixar que eu vou, Deus diz para ele, Êxodo 4:19, Moisés, agora que você disse que você vai, eu quero te dar uma notícia. Também os que procuravam a tua morte, eu já cuidei deles, eles estão mortos. Êxodo 4:19 me dá a entender que um pouco da recalcitrância de Moisés em atender o chamado é porque ele estava preocupado com a pena de morte que tinha para ele, porque ele tinha matado o egípcio lá atrás. Porque quando Moisés diz, eu vou, Deus diz, agora que você disse que você vai, eu quero te dar uma notícia. Quem procurava te matar já morreu, mas só agora. É interessante como Deus faz as coisas, não é? Deus, ele primeiro espera o seu passo de fé, para depois ele dizer que toda aquela sua preocupação ele já cuidou. Primeiro ele espera que você atenda o chamado, para depois ele dizer, olha, pode deixar que disso aqui eu cuido. Mas e o meu pai? Você vai ou não vai? Eu vou. Ah, então pode deixar, seu pai eu já cuidei. Mas e isso? Não, você vai ou não vai? Eu vou. Então pode deixar que disso aqui eu já cuidei. Respostas às perguntas e aos problemas, resolvê-los é com Deus. Conosco é dizer sim ou não. É aceitar o chamado ou renegar o chamado que Deus deu para a gente. Raabe, Moisés e tantos outros não acreditaram que o seu passado adverso poderia determinar o seu futuro promissor. Portanto, em primeiro lugar, na história dessa pessoa tão interessante, tão impactante, a primeira lição que eu trago para você e eu, é que mesmo que você não tenha sido criado no lar mais adequado, mesmo que tanta marca você tenha tido ou tenha sofrido, meu irmão, minha irmã, não é isso que determina o seu futuro. Não importa se ninguém na sua família se formou ou não se formou. Não importa se ninguém conseguiu construir um casamento sólido ou não. Não importa se na sua família havia uma história de uma bebedeira que não era parada nunca, ou se todos eram sóbrios. O que importa é que isso não vai determinar o futuro que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida pode ser completamente transformado, como foi com Raabe. Lembra que Deus pega do monturo e coloca como princesa, como príncipe? Deus pega Raabe e dá um futuro a ela. Hoje Deus pode pegar a sua vida, independentemente do passado que você teve, apagar todo o seu passado
Dizer, olha, era uma vez um passado terrível, era uma vez um passado agrilhoante, era uma vez um passado nada promissor, mas esse passado eu apaguei, eu deixei para lá, e agora vou escrever um futuro promissor. Ele é poderoso para colocar as coisas em ordem na sua vida. Tudo o que você está tentando resolver em uma semana, um mês, um ano e não conseguiu, Deus pode resolver hoje em um minuto. Não num passe de mágica, não num sim salabim gospel, mas simplesmente numa postura que a gente adote diante dele e diga: Deus, eu quero realmente escrever uma nova história na minha vida em nome de Jesus, como Raabe escreveu. Segunda lição que a gente pode tirar da vida dela, pode passar por gentileza, Braga. Era uma vez alguém que acreditou que os preconceitos vigentes não mudavam o conceito de Deus sobre ela. Não mudaram os conceitos sobre Paulo, não mudaram os conceitos sobre Moody. Raabe era prostituta, estigmatizada, era mulher, preterida, gentia. Todo o estigma pesava sobre Raabe. Só que Raabe não permitiu que preconceitos judaicos, epocais, estivessem simplesmente sobrepostos ao conceito de Deus sobre ela. Foi assim também com Moody. Conta essa história do maior evangelista do século XIX, que era extremamente trôpego na fala, ele trocava muito as palavras, ele era iletrado, mas era um homem muito conhecedor das Escrituras, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que foi pregar uma vez em uma das universidades. Ele pregou nas universidades e vieram várias vidas à frente, naquele apelo à conversão que Finney e Moody tinham o costume de fazer, e elas vieram à frente, e depois veio, ele pediu para elas sentarem ao lado, e veio uma fila de pessoas a conversar com ele, e nisso um jovem universitário veio conversar com Moody, e falou: Dr. Moody, o senhor prega bem, mas eu queria dizer que o senhor comete muitos erros de língua inglesa. O senhor erra muito, concordâncias, o senhor não sabe fazer, o senhor troca as palavras, o senhor é muito iletrado. E eu queria dizer que só na sua pregação eu contei 16 erros de língua inglesa. Ele: 16? 16. Então, me ajuda aqui. Conta ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas pessoas se decidiram? Quantas pessoas consagraram sua vida a Deus? 16. Então, me parece que pela misericórdia de Deus, eu tenho tentado me preparar melhor, mas naquilo que eu não consigo, por favor, me perdoe, porque para cada erro que eu cometi, uma vida foi salva por meio do amor ao Evangelho, por meio de Jesus Cristo. Então, parece que Deus tem agido nessa misericórdia, nessa proporção. Muita gente estigmatizava Dwight Lyman Moody, porque Moody não falava tão bem, Moody não era tão escorreito na sua fala. Mas os preconceitos dos outros não agrilhoaram Moody. E quantas vezes, como mencionou aqui agora há pouco a Hélida, como mencionou cada um de nós, às vezes numa conversa nossa, numa história nossa, a gente é estigmatizado com algum preconceito, com alguma coisa que tem. Ou às vezes não nasceu numa família abastada, ou às vezes não mora num bairro chique, num bairro nobre, e a nossa roda de amigos ali mora num bairro bom. Ou de repente a gente não tem o último iPhone, não tem um iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, puxa o celular até meio olhando no bolso com vergonha. Já desde eu fui participar de uma reunião e tinha um camarada que estava nos States, estava lá em Houston, e ele queria participar da reunião. Falou: olha, você bota lá o seu celular que eu vou participar na sala, não vou no Skype não, no Skype não está pegando bem. E era uma reunião que tinha com todo mundo lá do departamento. Eu trabalho com EAD, sou diretor da parte de EAD de uma universidade, ensino à distância, e botei lá o meu celular. Mas quando eu fui botar meu celular, recentemente eu fui passar pelo meu carro, a porta estava trancada, eu tive que entrar pela outra porta, e estava com o celular no bolso, e esmaguei uma parte do meu celular na caixa de marcha, na alavanca da caixa de marcha. Eu fui colocar, quando eu coloquei, falei: rapaz, está todo mundo aqui, o presidente da empresa, o diretor da empresa, todo mundo, e coitado do meu celularzinho, todo arrebentado aqui, o gerente lá do outro lugar do mundo vai ficar vendo meu celular. Eu falei: bem, mas é o celular que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Deixou ele lá, não é? Graças a Deus, no lugar onde eu trabalho, supostamente não estigmatizaram, né? Pelo menos ninguém contou para mim até agora, não é? Mas a gente fica com receio, a gente fica com medo do lugar onde a gente está de estigmatizarem a gente. O meu segundo convite para você é que você faça como Raabe. Não deixe que os preconceitos eles agrilhoem você, não. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Você é um varão valoroso, uma varoa valorosa do Senhor. E assim como Raabe, que era uma prostituta e tentaram estigmatizá-la, tornou-se uma princesa, talvez a sua história não tenha sido tão boa, mas Deus pode fazer de você um príncipe dele, pode fazer de você uma princesa dela. Meu nome tem um significado X. E eu orava sempre dizendo: Deus, quando for o momento adequado, o Senhor me conceda a minha esposa. Deus me deu uma Sara, que significa a princesa do Senhor. Estamos casados há 14 anos. E como eu me alegro com isso. E nessa trajetória, simplesmente ela não olhou para a minha vida pregressa, não olhei para a vida pregressa dela, e os preconceitos dos homens não incidiram sobre nós, e estamos aí abençoados e casados até hoje.
Eu quero lembrar a você que há um príncipe de Deus separado para você, e uma princesa de Deus separada para você, que se é de Deus, ele não vai se importar com estigmas, não vai se importar com os preconceitos que vêm sobre você, não. Há alguém de Deus separado para você em nome de Jesus, como havia um Salmão para Raabe, há uma pessoa de Deus para você, que não vai se importar com os preconceitos das pessoas sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Terceira e última lição, terceiro e último lugar sobre essa história. Pode passar, Braga, por gentileza. Era uma vez alguém que determinou mudar, para mudar o determinado. Ela determinou a mudança. Mudar não é fácil, ela determinou mudar. Atitudes e não respostas são o que resolvem problemas. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes há mais dos seus pais em você do que você pensa. Irmãos, mudar não é fácil. Mudar não é fácil. Sara sempre brigou comigo por eu não conseguir nos primeiros 10 anos de casado deixar os sapatos no lugar. E a geografia da minha casa é: eu chego, tem a sala, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o escritório, tem o banheiro, e aqui para a esquerda tem a copa, e lá no canto tem a área. Então o certo é eu, quando eu entro em casa, dobrar à esquerda e colocar o sapato lá na área, onde fica a sapateira. Mas assim que eu chego, eu quero fazer o asseamento pessoal, vou ao banheiro. Quando vou ao banheiro, eu já tiro minha roupa ali, e o quarto está muito perto, e eu deixo o sapato no quarto. 10 anos ela brigando comigo para deixar o sapato na sapateira e não o sapato no quarto. Naqueles votos de final de ano eu falei: Deus, como eu tenho um pecado contra minha esposa, coitada, ela tem sido muito paciente, eu vou mudar, me ajuda a mudar. Está fazendo mal para minha esposa, está ficando muito chateado, me ajuda esse ano a botar o raio do sapato no lugar. Bom, então fiz lá o meu voto. E aí vou tentar chegar, e aí quando eu chego, eu tento ligar a seta para a esquerda, liga a seta para a esquerda, vai para a copa, vai para a área, coloca lá o sapato no lugar, ao invés de pegar a reta e seguir. Já 3 vezes ao longo desse período ela me lembra: deixei o sapato lá fora do lugar. Henrique, olha o seu voto lá, você não falou que ia me abençoar? Tá bom, pode deixar que eu vou voltar. Irmãos, é uma coisa jocosa, é uma coisa simples, mas como é difícil mudar. É só, em vez de fazer isso, pegar a seta para a esquerda e botar o sapato no lugar. Mas nós mudamos pouco, é muito difícil mudar, e para eu mudar eu tenho que estar determinado. Psicologicamente advoga-se que um hábito para ser mudado na vida de uma pessoa demora cerca de pelo menos 16 semanas. Outras pesquisas dão um tempo menor, 66 dias ininterrupto. As pesquisas maiores advogam que 16 semanas, ou seja, 4 meses. Você fazendo aquele hábito ininterrupto para você conseguir incrustar aquele hábito na sua vida. Raabe determinou mudar, para mudar o determinado. A questão é que existe muito mais dos seus pais em você do que você pensa. E quem conhece isso é a pessoa que está junto com você, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o cônjuge. Porque ele olha a sua mãe e olha você. Ela olha o seu pai e olha você. E faz a comparação e fala: ah, é dali que vem esse gêniozinho, né? É dali que vem esse pavio curto, esse sem pavio. E começa a fazer a comparação. Para mudar, a gente precisa estar muito determinado. Porque nossos pais estão dentro de nós. Raabe determinou mudar. Os filhos de Coré, quando Coré, Datã e Abirão e muitos dos seus familiares foram tragados pela terra, há um texto em Números 26:11 que me chama a atenção, que é pequenininho o versículo e diz: os filhos de Coré não morreram. Começa com uma conjunção adversativa. Mas os filhos de Coré não morreram. Coré morreu, muita gente morreu. Mas os filhos de Coré não morreram. Não morreram e se tornaram excelentes produtores de salmos, como Salmo 42, Salmo 47 e tantos outros. Os filhos de Coré determinaram mudar e não serem estigmatizados como foram seus pais. Não serem aqueles que foram conhecidos pela rebelião do seu pai, mas serem descendentes que fossem excelentes produtores de salmo, porque eles determinaram mudar para mudar o que estava determinado. Para uma prostituta como Raabe, o que estava determinado não era uma vida promissora, mas determinando mudar, ela consegue mudar o determinado. Talvez você tenha nascido num lar muito, muito difícil. Talvez a sua casa seja difícil. Pastor, o senhor não tem a mãe que eu tenho? Não tenho. Não tenho mesmo, nem conheço. Não tenho o pai que eu tenho, não faço ideia. Não faço ideia de se você foi criado com avô, com avó, com tio, com tia, com mãe, com pai, não faço ideia. Gostaria de lhe conhecer, vai ser um prazer lhe conhecer. Mas eu não faço ideia, meu irmão. E eu sei que pode ser muito mais difícil para você. Talvez do que tenha nascido em uma família X, Y, Z, eu não sei. Se você está na universidade X, se está na escola Z, não faço a menor ideia. Mas, ainda que seja mais difícil para você, não é impossível mudar. Você pode determinar mudar na sua vida, dizer: eu tenho determinação, eu tenho convicção, dependendo da soberania de Deus, pedindo a Deus para me abençoar,
mas eu quero mudar o que teoricamente estava determinado para mim. Conto a história da vida de uma pessoa e caminho para a conclusão, caminho para fechar. Pastorei a segunda igreja batista na Vila do João, comunidade calma, light e tranquila. Fazia tempo que eu não ia numa comunidade light. Hoje eu passei por uma comunidade light. O Waze me jogou numa furada hoje, quando passei ali pela Nelson Cardoso e Cândido Benício para pegar um caminho para tentar vir mais rápido. Eu pensava que o contrafluxo fosse mais rápido, cheguei aqui atrasado, cheguei 8h30. E aí ele me jogou ali para uma comunidade light. E aí o negócio começa o quebra-mola, você começa... Esse negócio está estranho. Começa a sumir gente da rua, começa o negócio a ficar mais escuro. Daqui a pouco, quando eu olhei, estava lá no movimento. Aí eu olhei aquelas peças dos meninos, não é? Na nossa linguagem carioca. Falei, já tô aqui no meio, né? Tenho que falar com os meninos para não ter problema. Ele, rapaz, você não abaixou o farol? Eu falei, não, desculpa, tô meio perdido aqui, tô chegando lá para a Praça Seca, mas o Waze me jogou aqui para vocês. Como é que eu faço aqui para entrar? Primeira coisa, tem um cara lá embaixo. Então você abre num balão grande aqui, já bota o pisca-alerta, acende essa luz aí, para não ter problema. Nessa reta aqui que você vai. Pode deixar, já fiz o balão, aí ele parou, encostou, falou, agora você pega a direita, pega a esquerda, que você volta ali e sai na Cândido Benício. Eu fui, senhor, me ajuda a lembrar dos meus tempos lá da tranquilidade da Vila do João e conseguir chegar tranquilo. Cheguei bem, estou tranquilo, passei pelo outro, falei, opa, tudo certo, vamos chegar. Estamos aqui bem tranquilos para contar a história. Mas nas minhas épocas lá de Vila do João, tinha um rapaz que era o líder dos meninos, chamado Macumba. Era um cara diferente, não é? Diríamos assim, gentilmente, com o Macumba em saudosa memória, não é? Não passou dos 20 para contar a história. Macumba era um camarada muito cruel, cortava a cabeça do pessoal para jogar bola com a cabeça do pessoal na Rua 14, lá na Vila do João. Talvez tenha sido uma época das mais cruéis que teve lá na vila. Porque ele queria fazer aquela mídia perversa, não é? Para que o pessoal ficasse com medo dele. O irmão do Macumba era o Evandro. Irmãos, o Evandro era um homem de Deus. Mesma casa, mesmo lugar, mesma criação. Mas o Evandro chegou na igreja, se converteu, foi professor de escola dominical, vice-presidente. Evandro constituiu família, legalizou, organizou a família dele, fez concurso, passou para a história no UERJ, fez concurso, passou para o mestrado, fez um outro concurso, passou para a Fiocruz, trabalhou lá durante muito tempo, morava de casa alugada, construiu uma casa com as próprias mãos, construiu a sua própria casa, orientou a família, educou a família, criou as meninas ali na vila, conseguiu que a sua primeira filha passasse para o Pedro II, conseguiu que a sua segunda filha passasse para um outro bom colégio. Evandro é um ponto fora da curva. Mesma criação, mesma família, mas o Evandro tem uma história que me ajuda a balizar que ele determinou mudar. Quantas e quantas vezes ele me pediu oração pelo Macumba, que infelizmente faleceu. Mas ele dizia, pastor, eu não quero ser que nem o meu irmão. Eu passei pelos mesmos lugares, tinha as mesmas ofertas do meu irmão. Passo e vejo o meu irmão. Mas pastor, eu quero mudar. A minha história vai ser diferente. Não tem um que se formou na minha família. Não tem um que não deu para o tráfico na minha família. Mas eu vou ser o homem que vai ser diferente na minha família, porque Deus vai me ajudar a mudar. E Evandro determinou mudar. E ele mudou. E eu disse para ele que onde quer que fosse, quando houvesse oportunidade, contaria a história dele. E se era uma vez histórias da vida da gente, cabe o Evandro aqui. Se o Evandro determinou mudar, você pode mudar também. Ainda que ninguém tenha terminado tantas coisas na vida dessa pessoa, na sua família, ainda que haja tantas janelinhas abertas, a sua história vai ser diferente. Vai ser uma história de talvez alguém que tenha nascido num ambiente completamente inóspito, num ambiente completamente diferente, e pode Deus fazer você assentar com os príncipes e com as princesas dele, como Salmo 113, versículos 5 até versículo 8. A conclusão que eu chego de tudo isso, pode passar por gentileza, Braga. A conclusão é que Raabe, ela tornou-se princesa por 3 motivos. Acreditou que um passado adverso não poderia ser podador de um futuro promissor. Acreditou que os preconceitos vigentes não mudariam o conceito de Deus sobre ela. Ela determinou mudar para mudar o determinado. Portanto, o meu convite para você é que você e eu nesse congresso, que você vai ouvir muitas histórias, histórias por meio do pastor Mateus, história por meio do pastor Novaes, história por meio dos ministrantes, dos pregadores, daqueles que vão testemunhar, história por meio dos testemunhos e depoimentos, história por meio dos ministrantes de louvor. Você que vai ouvir tanta história, ouça essas histórias. Pergunte se Deus está querendo falar com você através de alguma delas. Mas saiba
que o Deus que mudou a história da vida de Raabe, a história daquelas meninas que têm sido abrigadas pelo pastor Caetano, o Deus que mudou a história da vida de Evandro, a história da vida de Moisés, Ele é poderoso para escrever uma história totalmente diferente de alguma história adversa ou de alguma história ruim que estava projetado ou tinha sido feita para você até aqui, neste momento. Deus pode escrever uma nova história na sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? A gente vai orar, eu quero convidar você, a gente orar junto, a gente clamar junto. Talvez você esteja aqui e tenha tanta coisa no coração que precisa de uma decisão, precisa de uma definição. Tanta coisa que para que a sua biografia seja escrita de forma diferente, você precisa tomar uma atitude. Você já viu que não são o que os outros fazem com você que determina quem você é, mas a sua atitude de reação a isso. Então eu queria convidar você que você não trabalhe com estigmas. Você é diferente de qualquer pessoa. Eugene Peterson, toda genuína história de fé é original. Deus vai me usar para compartilhar minha história com você. Deus vai usar outros para compartilhar a história com você, mas a sua história é diferente de qualquer um que pisou na face da terra. Então talvez até aqui a sua história esteja sendo estigmatizada. Talvez até aqui você esteja dizendo, eu não tenho nem propósito, eu não tenho nem sentido de vida. Eu não sei nem o que fazer na minha vida. Eu não sei nem como construir a minha história. Eu queria convidar você que talvez esteja de alguma maneira um pouco entristecido com as situações que tem lhe acometido. Talvez se sentindo meio ahistórico, meio fora da história. Talvez se sentindo sem direção na vida. Aqui a partir de hoje, uma história de Deus para você seja escrita. Uma história não florida, não no mar de rosas. Mas uma história de que alguém que determinou acreditar em Deus, mesmo em meio às agruras e dificuldades, pode vencer, assim como foi na vida de Raabe. Alguém desacreditado ser transformado em alguém no qual Deus sempre acreditou e continuará acreditando, mas que aproveitou as situações da vida, aprendeu com elas e escreveu uma história diferente. Pastor, o senhor pode orar para que a história de Deus na minha vida comece a ser mais visível, porque tem que estar tão nebulosa para mim, estou tão deprimido, estou tão entristecido. Pode orar por mim para que os estigmas não pesem sobre mim, para que eu dê uma guinada na minha vida, para que eu tenha uma mudança, para que assim como Raabe resolveu ter uma mudança na sua vida, confiando em Deus, eu possa ter agora um fortalecimento de fé e uma história na minha vida possa ter uma mudança. Posso orar? Sai do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar junto com você, nesse sentido, para que Deus lhe fortaleça e essa história de Deus na sua vida se torne uma realidade. E assim como Ele fez com Raabe, possa também fazer com você. Pode chegar aqui à frente para a gente orar junto, para a gente clamar junto ao Senhor, para a gente colocar nossas vidas e nossos corações diante dEle. Pode chegar que a gente vai estar orando com você, por você e sobre você. Pai bendito, a Tua palavra fala que o Senhor ergue o abatido do pó, do monturo, e o faz assentar com os príncipes do seu povo, não para viver de maneira nababesca ou ricamente, não, Senhor, mas para restaurar principalmente coração e alma daquela pessoa, Pai. Fizeste com Raabe, mudaste a história da vida de Evandro e de tanta gente ao longo da caminhada, ao longo da trajetória. Ó Deus, e nesse Era Uma Vez, nas histórias da vida da gente, nós queremos lhe pedir, Pai, que na história dessas pessoas que se apresentam aqui à frente, e na história de cada um de nós, Pai, tudo aquilo que reservaste para cada um de nós venha se cumprir no Teu tempo, da Tua forma, mas que nós, Pai, por meio de complexos, estigmas, por meio de formas limitadas nossas de pensar, por meio de uma acomodação numa situação contrária, não deixemos de estar no lugar que o Senhor projetou para nós, fazendo aquilo que o Senhor projetou para nós, que nós não sejamos os limitadores daquilo que queres fazer na nossa vida. Ó Deus, que Tu que começaste a boa obra na vida dos Teus filhos,
continue completando-a até aquele dia que o chamar à tua presença, Pai. Que essa palavra, ela reverbere em nossa mente e coração, nos mobilizando para determinar mudar o que precisa ser mudado, nos mobilizando para não caminharmos em estigmas e complexos, nos mobilizando, Pai, para entender que o Senhor pode fazer algo completamente novo, diferente e criativo em nossa vida, que nunca fez na vida de ninguém, assim como fizeste com Raabe. Faz em nós, e te daremos a glória, honra e louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você pode se sentar em nome de Jesus. Passa a palavra ao nosso querido pastor Mateus, agradecendo por tudo e pelo congresso aqui. Obrigado, hein, Mateus. E a gente vai chegar no final dessa programação aqui hoje, mas a gente amanhã está aqui de volta. E como foi bom receber você aqui hoje, a gente quer te convidar para voltar para cá amanhã, para estar aqui com a gente, para continuar bebendo e se enchendo dessa palavra que é tão boa, que muda a vida da gente. Mas se você veio aqui hoje, é importante a gente saber que você está aqui